Bom dia, amados. Graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem, desfrutando da graça, desfrutando do favor, desfrutando da bondade. Aleluia! Agora, né? Bom dia, amados. Graça e paz. Espero e desejo que vocês estejam bem, desfrutando da bondade do Senhor, da sua graça, do seu favor. Deus é bom. A sua misericórdia se renova a cada manhã. E é maravilhoso poder estar nesta manhã desfrutando mais da palavra do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Nós nunca vamos saber tudo, nós nunca vamos aprender tudo. Nós sempre precisamos estar com o nosso coração aberto para aprender mais, para receber mais, porque o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Então, para mim, é uma alegria muito grande poder entrar na sua casa nessa manhã para compartilhar por alguns minutos da palavra do Senhor, né? E nós vamos, nesta manhã, dar continuidade ao tema cristianismo. Aleluia! E hoje, né, nós já vimos a infância da igreja, algumas fases, mas hoje nós vamos meditar um pouco a respeito de ser crente em casa. Amém? Nós vamos meditar, aprender e compartilhar a palavra do Senhor nesse tema, ser crente em casa. Amém? Mas antes eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos neste dia. Eu quero te render graças, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu sou grata demais, Senhor, pelo teu amor, pela tua mão poderosa que está estendida sobre nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Eu sou grata pela saúde, eu sou grata pelo pão de cada dia. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com a minha vida, com a minha família, Pai, pelo teu cuidado com o teu povo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, no meu coração nesta manhã há muita gratidão, Senhor, por tudo que tu és, Pai, por tudo que tu tens feito em nossas vidas e nós te agradecemos, Pai. Quero te dizer nessa manhã o quanto eu te amo, o quanto o teu povo te ama. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, nós somos gratos a ti, Senhor, porque antes de nós te amarmos, o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Eu me coloco em tuas mãos, eu creio e eu confio na tua unção sobre a minha vida para ensinar a tua palavra preciosa, Senhor. A minha confiança está em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, que tema maravilhoso, ser crente em casa. Eu acredito que cada um de vocês, não é, tem experiência de ter ouvido pessoas compartilhando tanto pontos positivos como pontos negativos a respeito de pessoas que são crentes fervorosos, às vezes na igreja, são pessoas tão dadas na igreja, no meio evangélico, no meio cristão, mas em casa elas não conseguem ter a mesma intensidade com os seus. Mas hoje o Senhor, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos chamar para perto, para nós aprendermos a sermos crentes fiéis, crentes fervorosos, crentes amorosos, que andem na prática do amor, primeiramente dentro da nossa casa. Deus, Ele ama a família, foi Deus que criou a família, foi Deus que instituiu a família. E Deus, amados, Ele é um Deus de família, foi Ele que criou, a ideia foi dEle. Então, família é o primeiro presente que Deus nos deu. Já pensou como seria a vida se nós não tivéssemos uma família? Mas glória a Deus que nós temos a família de Deus, nós temos Deus como nosso Pai e nós temos a nossa família aqui na terra. E Ele deseja, amados, que o primeiro lugar onde nós devemos demonstrar Jesus com nossas atitudes é dentro da nossa casa. Então é dentro da nossa casa. A nossa casa é o nosso laboratório. A nossa casa é o nosso campo de treinamento.
Como eu posso querer alcançar vidas, como eu posso querer amar pessoas, como eu posso dizer que amo nações, desejo ir para as nações, se eu não consigo ser uma bênção dentro da minha própria casa? A nossa casa, a nossa família é responsabilidade nossa. Aleluia! Deus nos chamou primeiramente para isso, amados. Se a gente for ver na Bíblia, existe do começo do primeiro livro, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver Deus dando ênfase à família. Deus deixou exemplo para nós na sua palavra sobre família. Jesus, ele tinha uma família, Jesus tinha pai, Jesus tinha mãe, Jesus tinha irmãos. E ele vivia com a sua família. Ele era um bom filho, ele era um bom irmão. Jesus obedecia aos seus pais. A Bíblia deixa isso bem clara. E nós precisamos, como filhos de Deus, amados, ser imitadores de Cristo. Aleluia! E aqui, no primeiro ponto que nós vamos ver nesta manhã é esse. O primeiro lugar onde devemos demonstrar Jesus em nossas atitudes é na nossa casa. Aleluia! Então é na nossa casa onde eu devo demonstrar Jesus, em primeiro lugar. É na nossa casa, amados, onde nós somos pessoas completamente transparentes, onde nós tiramos toda a máscara, né? Não só essa máscara que nós estamos usando ultimamente, mas onde nós somos nós mesmos. Onde nós demonstramos os nossos sentimentos, onde nós não escondemos quando estamos alegres, ou quando estamos tristes, ou quando estamos chateados. A nossa casa, amados, é o lugar onde nós devemos praticar a palavra de Deus. É dentro da nossa casa o primeiro lugar onde nós devemos demonstrar o amor de Deus, evidenciar o amor de Deus. De que maneira eu posso evidenciar o amor de Deus, demonstrar que eu sou cristã? Estamos estudando sobre cristianismo. Cristianismo é imitar a Cristo, é ser como Cristo, é seguir a Cristo, é acreditar em Cristo. E você e eu muitas vezes passamos por situações onde nós não sabemos como agir ou como reagir. E nesse momento, quando acontece isso comigo, particularmente, eu digo: Senhor, em meus passos, que faria Jesus? E aí eu vou pensar, como seria que Jesus ia reagir diante dessa situação? Como Jesus iria reagir diante de uma ofensa? Ele iria perdoar ou ele iria dar a resposta na mesma altura? Não é? Em situação de falta de amor, em falta de humildade, em falta de aconchego, como Jesus iria reagir no meu lugar? Porque Jesus entende sobre família, porque ele teve uma família quando ele estava aqui na terra. E nós devemos, como eu falei, imitar a Cristo, ser igual a ele, procurar fazer as mesmas obras que ele fazia aqui na terra. Aleluia! Então, amados, na nossa casa, nós devemos ser os primeiros a falar de Jesus para os nossos filhos. E muitas vezes nós vamos alcançar as pessoas, não com palavras, mas com atitudes, com ações, com gestos de amor. E na nossa casa não é diferente. Na nossa casa nós precisamos amar. Em primeiro lugar, amar as pessoas. Amar aos nossos familiares, amar aos filhos, amar aos cônjuges, amar aos pais. Aleluia! A nossa casa, volto a dizer, é o nosso primeiro laboratório, onde Cristo vai ser formado. Você que tem filho pequeno, ou você que ainda vai ter filhos, deixa eu te dizer algo muito importante. Teu filho vai olhar para você e você vai ser o primeiro referencial de Deus na vida dele. Se você é um pai bom, se você é um pai amoroso, o teu filho ele vai entender Deus dessa forma. Então, amados, você e eu temos a oportunidade de imprimir no coração dos nossos filhos o caráter de Deus. Nós temos a oportunidade de ensinar aos nossos filhos, de ensinar as pessoas que estão morando na mesma casa conosco sobre Deus, sobre Cristo, sobre cristianismo. E nós, dentro de casa, não vamos pegar a Bíblia e dizer, abra aí Mateus capítulo 5, versículo 1. Não, em casa nós vamos pregar com nossas atitudes, com nossas ações, dando em primeiro lugar
amando em primeiro lugar, cuidando em primeiro lugar. Aleluia! Isso é o cristianismo, isso é viver cristianismo dentro de casa. Quando, há muitos anos atrás, eu ouvi uma história, eu não sei se essa história é verdade, mas conta-se muito essa história de uma mulher que chegou na igreja e foi conversar com o pastor e pediu ao pastor para ir morar na igreja. Ela queria fazer a mudança dela, não é, para a igreja. O pastor achou aquilo muito curioso e perguntou a ela: irmã, por que você quer vir morar na igreja? E ela disse: porque na igreja meu marido é tão bonzinho, pastor. Na igreja meu marido é tão amoroso. Na igreja meu marido é tão sorridente. Na igreja ele é outra pessoa do que ele é, do que ele demonstra em casa. Amados, nós devemos evidenciar Cristo primeiramente dentro da nossa casa. Amados, se nós tivermos a consciência que verdadeiramente Cristo habita dentro de nós, nós vamos, onde você chegar, onde eu chego, amados, eu preciso despertar dentro de mim uma consciência. Jesus chegou neste lugar. E como Jesus agiria neste lugar? Você chegou no supermercado, Jesus chegou através de você. Como Jesus agiria naquele supermercado? Ele ia brigar porque a fila está lenta? Ele ia pegar alguma coisa que não lhe pertence? Você chega no seu trabalho, Jesus chegou naquele lugar. O cristianismo está sendo representado através de mim, através de você, amado. Nas redes sociais, o cristianismo está sendo representado por mim e por você. Às vezes é necessário a gente parar e pensar: ei, Jesus, o que ele iria falar? O que Jesus iria publicar no Instagram, vamos dizer assim? O que Jesus iria publicar nas redes sociais? Como Jesus iria se comportar no seu emprego se ele estivesse aqui nos nossos dias hoje? Ei, mas deixa eu te dizer, Jesus Cristo está aqui nos nossos dias através da minha vida e através da tua vida. Aleluia! E nós precisamos ser bons representantes do cristianismo. O alto preço que Jesus pagou, amados, foi para que eu e você tivéssemos vida, vida em abundância, mas foi também para que eu e você pudéssemos alcançar outros. E eu quero te dizer uma coisa: o teu vizinho vai ver Jesus através da tua vida ou não. De que maneira? Com as nossas atitudes. Existe uma frase bem conhecida aí, eu não sei de quem é essa frase, mas nós ouvimos muito pessoas dizendo que a nossa vida vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Existem pessoas que nunca vão pegar numa Bíblia, mas elas vão ler através da nossa vida. E como eu estou demonstrando o cristianismo? Que tipo de cristianismo eu estou demonstrando às pessoas onde eu chego? E dando foco hoje dentro da nossa casa. Às vezes pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Às vezes filhos crescem revoltados com a igreja. Às vezes pessoas não têm aversão à igreja por causa de alguns testemunhos. Mas nós, amados, nessa manhã, estamos sendo despertados pelo Senhor para demonstrar o cristianismo dentro da nossa casa. Não importa se até hoje eu errei, não importa se até hoje você errou, se nós falhamos, mas se a verdade, se a iluminação da palavra chegou na tua vida hoje, faça a diferença a partir de hoje. Aleluia, aleluia. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você não sabia como, mas hoje está sendo apresentado para você, então começa a partir de hoje. Às vezes nós vemos pessoas sendo um pai negligente, uma mãe negligente, porque diz: eu não tive amor de pai, eu não tive amor de mãe. Ei, mas faça você a diferença. Que seja a partir de você a mudança na tua vida, a mudança na tua família, a mudança na tua parentela. Se você não teve um bom exemplo de Cristo na vida dos teus pais, seja você na vida dos seus filhos. Deixa teus filhos ver Cristo através de você. Isso não quer dizer que nós nunca vamos falhar, que nós nunca vamos errar, mas quando nós falharmos, quando nós errarmos, vamos reconhecer.
Aprende a pedir perdão, aprende a reconhecer que errou e aprende, amados, a deixar Jesus aparecer através da tua vida. Eu preciso ser Cristo para o meu esposo, para as minhas filhas, para as pessoas que estão ao meu redor. Aleluia! Este é o tema de hoje, ser crente em casa. É em casa, amados, onde nossos filhos vão dar os primeiros passos para o Evangelho. Não cansa de educar os teus filhos no caminho do Senhor. Todas as noites eu me lembro que eu dizia o mesmo versículo à minha filha. Salmo 4, versículo 8, ou é 8:4, acho que é 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz deitar em segurança. Todas as noites eu li a Bíblia com as minhas filhas antes delas dormirem. Eu contava a história de Jesus, eu contava a história da Bíblia, eu orava com elas. Meu esposo também fazia o mesmo, mas eu fazia mais pelo fato de eu ter mais tempo. Então, amados, nós precisamos imprimir no coração dos nossos filhos, enquanto temos tempo. Eu sei que é cansativo, educar é a tarefa mais difícil que nós encontramos, porque precisamos repetir todas as vezes. Mas eu vou te dizer algo, amados, vale a pena. Você vai colher um bom fruto, você vai ver seus filhos com alegria, com prazer em servir a Deus. Eu me lembrei agora, eu me recordei, eu vou compartilhar com você. A minha filha mais nova, quando ela tinha a Bíblia das crianças, né? E cada dia contava algumas histórias. E tinha época que ela parava numa história e todo dia ela queria aquela história. Ana Júlia, todo dia ela queria a história de Jonas. Passamos um bom tempo lendo Jonas. Né? E uma vez eu falando sobre Abraão, lendo para ela, e eu disse, tem uma parte que diz, e Abraão se tornou amigo de Deus. Aí ela disse, maninha, então nós somos melhores que Abraão. Eu disse, que história é essa? Ninguém é melhor do que ninguém, a gente já quer logo ensinar. Ela disse, não, se ele foi amigo de Deus, nós somos filhos de Deus. Aleluia, ela era bem pequenininha, bem novinha. Então, amados, ser Cristo dentro da nossa casa também é ensinar a palavra de Deus. Não só, como eu falei, né, com ensinamento, lendo a Bíblia, mas principalmente com a prática, com ações, evidenciando o amor de Cristo. Aleluia, amados, uma atitude de amor, um gesto de amor, fala mais do que palavras. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu volto a dizer, se hoje, até hoje, você teve situações difíceis, você não teve uma boa infância, se você não recebeu isso, começa a partir de você a ser formada uma nova geração, um legado a ser deixado. Amém? O segundo ponto é, quem não ama e não cuida dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Isso é um versículo que está em 1 Timóteo, se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abre a tua Bíblia, amado. Você está em casa, você está ouvindo a palavra, mas você está tendo a oportunidade de abrir. Abre, se você pode, abre. Abre a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aleluia! Glória a Deus. Diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vou repetir, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aleluia! Aleluia! Amém, amados? Aleluia. Então, olha que versículo lindo. Diz aqui a palavra do Senhor. Se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os meus? Quem são os seus, amado? A nossa casa, a nossa família. Precisamos ter cuidado com os nossos. Aqui está escrito. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Como é que eu posso negar a fé?
Se eu levanto minhas mãos, se eu adoro ao Senhor, se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu vou para a igreja, se eu vou para o evangelismo, se eu pratico boas obras, fazendo tudo isso, ainda assim eu posso negar a fé. De que maneira? Vou voltar a ler. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Aleluia, amados, é responsabilidade dos pais cuidar dos seus filhos. Mas um dia os pais vão ficando mais velhos e aí chega a oportunidade dos filhos cuidarem dos seus pais. Amados, aqui diz, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé. Nós temos uma família na igreja, mas nós precisamos cuidar da nossa casa também, amados. Está escrito aqui, eu volto a ler. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior. Não sou eu que estou dizendo, amado, não é a igreja que está dizendo, é a palavra de Deus que diz. É pior do que o incrédulo. Por que é pior do que o incrédulo? Porque conhece a palavra, porque conhece a verdade e não pratica. E a palavra de Deus nos instrui, nos ensina que nós devemos cuidar dos nossos, sustentar. Os pais devem trabalhar para dar o sustento dos seus filhos. Os pais devem cuidar dos filhos. Aleluia! Glória a Deus! E aqui está dizendo, amado, se alguém não tem cuidado dos seus, volto a ler, eu quero que esse versículo fique bem frisado no teu coração. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Aleluia! Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ser pior do que o infiel? Quando eu não estou cuidando dos da minha casa. Passamos por fase de aperto financeiro, passamos por fase de desemprego, sim, mas isso é uma fase. A perfeita vontade de Deus é que os pais trabalhem, que os pais cuidem dos seus filhos, que os pais ensinem aos seus filhos. E eu volto a dizer, eu vejo pessoas às vezes, deixa eu ver se eu acho a palavra, reproduzindo na vida, né, na sua nova família, na vida dos seus filhos, da sua esposa, reproduzindo experiências negativas que tiveram na sua infância, que tiveram na sua casa. Ah, meu pai fazia assim, seu pai fazia assim. Traz o legado das coisas boas que teus pais te ensinaram. Mas hoje que você conhece a palavra, hoje que você tem a oportunidade de fazer diferente, faça diferente. Que seja a partir de mim, que seja a partir de você. Incutir no coração, na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor, praticar a verdade, dar bom testemunho dentro de casa. Não assistir pornografia dentro de casa, nem em lugar nenhum. Ser crente de mesmo dentro de casa. Amar ao Senhor em primeiro lugar dentro de casa. Aleluia! Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso deixar esse legado? Fazendo. As pessoas costumam dizer que a maior maneira de ensinar é pelo exemplo. Se teu filho te ver orar, teu filho vai orar. Se teu filho te ver ajudando os pobres, ele vai fazer da mesma maneira. Aleluia! Aleluia, amados. Precisamos ser cristãos autênticos dentro de casa, respeitando o nosso cônjuge, sendo Cristo para eles, estendendo a mão para ele. Aleluia, glória a Deus. Então, quem não ama e não cuida dos da sua casa é pior do que o incrédulo. Então, não vamos nos achar inseridos nessa realidade, mas vamos nos encontrar sendo Cristo, demonstrando o cristianismo, atraindo aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa para Cristo através das nossas atitudes. Aleluia! E o último ponto. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. O terceiro ponto é: o serviço na igreja é essencial.
Você concorda comigo, amado? É essencial servir a Cristo na igreja. Já pensou se hoje não tivesse os irmãos que estão aí na mídia? O irmão está na câmara, tem outros no computador, tem outros no som, outros vieram tocar instrumento, outros vieram cantar. É essencial, amados, é maravilhoso servir a Deus na igreja. O serviço na igreja é essencial. Porém, diga comigo, você está em casa, repete. Faça de conta que eu estou aí na sala com você. Você está me recebendo na sua casa hoje. Aleluia. Porém, o serviço em casa, obrigada. Aleluia. Glória a Deus. O serviço na igreja é essencial. Porém, o serviço em casa é a nossa prioridade. Servir na igreja, amados, é maravilhoso, é essencial, é necessário, é importante e é justo. Porém, o serviço em casa deve ser a nossa prioridade. Amém? Servir em casa deve ser a nossa prioridade. Eu li a história de uma mulher, estou me lembrando agora, vou contar, tá certo? Eu li a história de uma mulher que ela deixou a sua casa, seu marido e seus filhos pequenos e disse que estava indo para uma viagem missionária. Estava indo fazer missão, uma missão, algo que Deus chamou ela. E ela deixou casa, marido, menino pequeno, sem comida, sem nada. E passaram-se dias, semana, um mês. Amados, e os seus filhos já estavam sem ter o que comer. E precisou vizinhos, pessoas ir lá, acudir, socorrer aquela família. Fazer a obra de Deus é essencial, servir na igreja é essencial. Porém, amados, a nossa casa deve ser a nossa prioridade. Eu não posso vir servir ao Senhor aqui na igreja de maneira livre, se dentro de casa eu não estou servindo aos meus. Amém? Então, o serviço na igreja é essencial. Porém, o serviço em casa é a nossa prioridade. Eu estava lendo, estudando a respeito disso, e pessoas, grandes ministros, homens, mulheres de Deus, que falam muito sobre família, que têm respaldo bíblico para falar sobre isso, né? E eles colocam uma escala de prioridade, não é? E nós sabemos pela palavra de Deus que é lícito isso. E o primeiro lugar, amados, nessa escala de valores, o primeiro lugar na nossa escala de valor deve ser o Senhor. Amém? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou ler com vocês lá em Marcos 12. E se você puder, volto a dizer, se você puder abrir a sua Bíblia, você vai abrir. Marcos 12, versículo 28. Diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, oh glória, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aleluia! Isso, amados, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Isso, amado, é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Na escala de valores, Deus precisa ser o primeiro na minha vida. Mas se nós podemos citar uma escala, na segunda escala de valores, amados, está a nossa família.
Se você ficou surpreso, se você não sabia, se você achava que o segundo lugar não era família, eu quero te dizer, o segundo lugar deve ser a minha família, a tua família deve ter o segundo lugar na escala de valores. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu queria ler com você, para dar uma ênfase maior, para explicar melhor essa parte. 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Veja que versículo lindo, amado. A palavra de Deus nos ensina sobre todas as coisas, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não é? De torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta que ele faz. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, amados, se alguém negligenciar a sua família por causa da igreja, por causa do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, está contra a palavra de Deus. Nós precisamos dar atenção, honra, dedicação à nossa família. Não é honrar só os nossos pastores, aos nossos líderes, às pessoas da igreja, não, amados. A honra começa dentro da nossa casa. A atenção começa dentro da nossa casa. O respeito começa dentro da nossa casa. Aleluia! Aleluia! Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a nossa família. Eu quero, amados, falar sobre a igreja. Vou chegar lá. É essencial o serviço na igreja, como eu já falei. Mas a nossa família, amados, é algo que nós vamos prestar contas a Deus. Eu vou prestar contas a Deus da vida das 2 filhas que Ele me deu. Aleluia! E o que foi que eu ensinei? Qual foi o Cristo que eu apresentei a elas? Como eu apresentei Jesus a elas? Isso se estende também, amados, aos nossos parentes, aos irmãos, aos tios, aos primos, aquelas pessoas que fazem parte da nossa família. Amém? Aleluia! Então, às vezes, nós somos excelentes na igreja. Às vezes, nós sabemos honrar nossos líderes na igreja, sabemos dar atenção, mas os da nossa casa, às vezes, nós não estamos fazendo da melhor maneira que nós poderíamos fazer. Amados, quando eu falo sobre essas coisas, eu estou falando tudo que está escrito na Bíblia. Eu não estou falando o que eu acho, o que pastor A, B ou C, ou igreja A, B ou C acha. Eu estou falando o que está escrito na palavra. E eu quero deixar bem claro para você que nós não somos perfeitos. Eu erro. Você também erra, mas nós temos como referência a palavra de Deus. Nós temos como referência Jesus. E nós devemos nos espelhar em Jesus, na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Eu creio que você está sendo edificado. Eu creio que você está colocando hoje, se não havia uma escala de valores, né? Da maneira como diz a palavra, mas hoje você está tendo a oportunidade de colocar uma ordem correta na sua escala de valores ou prioridade. Em primeiro lugar, Deus. Depois a nossa família, amado. Depois o nosso trabalho, amado. Precisamos trabalhar para sustentar a nossa casa, para pagar as nossas contas, para o nome de Jesus não ser envergonhado,
para podermos ofertar na vida de pessoas, para podermos devolver ao Senhor o nosso dízimo, as nossas ofertas. Em quarto lugar vem a igreja. Amados, a igreja parece até falta de espiritualidade, parece uma incoerência o que eu estou falando, mas não é, amado. Estamos falando eu anotei algo aqui, estamos falando de valores e sua ordem. Isso não sobre escolha das quais desses fatores terão lugar ou não em nossa vida. A família vem antes, não me dá o direito de não ir à igreja. Nessa escala de valores, a família vem antes da igreja. Mas isso não me dá o direito de deixar de vir à igreja, de deixar de trazer meus filhos para a igreja. Aleluia! Existem pessoas que estão se enganando. Estão se enganando. Ah, eu não vou para a igreja porque eu tenho que dar tempo à minha família. Claro, amado. Mas no dia tem 24 horas, 7 dias na semana. E nós temos, Deus nos dá capacidade, sabedoria para nós administrarmos bem o nosso tempo. A Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará. Existem pessoas se enganando, dizendo que não vem para a igreja porque não tem tempo. Aí não traz os filhos para a igreja. Quando os filhos começam a ter amizade perigosa no mundo, a não querer ir para a igreja, quer recuperar, mas já passou o tempo. É na primeira infância, são nos primeiros anos, onde nós precisamos imprimir o amor a Deus no coração dos nossos filhos, amados. Aleluia, aleluia, amados. Não se deixe enganar, achando que não, porque você trabalha, porque Deus mandou priorizar a família, você não vai para a igreja, você não vai servir na igreja. Não, amados, há tempo para todas as coisas. Aleluia! Há tempo para todas as coisas. E o tema de hoje é ser crente em casa. Eu preciso ser crente em casa. Eu preciso ser em casa a mesma pessoa que eu sou na igreja. Para as pessoas de fora, às vezes nós temos tanto sorriso. Para as pessoas de fora, às vezes a gente tem tanta disponibilidade. Mas quando é os de casa, a gente não tem paciência. A gente está cansado. Se for chegar uma visita em casa, a gente coloca os melhores pratos, faz um almoço no capricho. E por que para os de casa nós não fazemos da mesma maneira? Preciso ser Cristo em casa. Preciso demonstrar minha intensidade com Deus aos da minha casa. Eles precisam ser influenciados pelo meu amor a Deus. Eu preciso influenciar as pessoas a amar a Deus, a querer Cristo, a desejar Cristo. O cristianismo nós estamos estudando já há um mês. Existem as fases do cristianismo. É importante a gente conhecer a nossa história. Eu e você estamos inseridos nessa história. Nós fazemos parte da história da igreja, amado. Nós fazemos parte do cristianismo. Pessoas costumam dizer: o livro de Atos não acabou, continua sendo escrito por mim e por você. Olha, no dia 4 de julho de 2021, um grupo de pessoas foram para a igreja louvar ao Senhor. Lá estava a Lúcia, lá estava a Renata, lá estava Israel, Lucas, lá estava Isaac, lá estava Pedro, lá estava a Penha, lá estava, amados. O livro de Atos continua, a história da igreja continua. Isso só vai terminar, amados, quando nós formos arrebatados, que será o próximo evento. Aleluia! E nós queremos, amados, o nosso maior desejo é não só ser arrebatado, mas que também toda a nossa família possa ser. Toda a nossa família possa ser salva, possa ser ganha para Jesus. E eu vou voltar a dizer, o tema de hoje é ser crente em casa. Estamos dando continuidade ao cristianismo. Mas o foco de hoje é ser crente em casa. O primeiro lugar onde devemos demonstrar Jesus, amados, com as nossas atitudes, é dentro de casa. Eu vou falhar? Claro, amado, todos os dias eu falho, você também.
Eu vou acertar? Vou, você também vai acertar. Mas nós não podemos desistir, amados. Nunca desista de um filho. Nunca desista do seu cônjuge. Nunca desista de alguém da sua família, amados. Ali tem jeito, mas não quer nada com a vida, não quer nada com Jesus. Não, amado. Eu quero dizer a você hoje, nunca desista de um familiar seu. Continua orando por ele, continua sendo Jesus para ele, continua mostrando Cristo para ele. Enquanto tivermos a oportunidade, a Bíblia diz lá em Gálatas, façamos o bem a todos. Vamos demonstrar Jesus nas nossas atitudes. Aleluia, aleluia, oh aleluia, oh glória a Deus, amados, que palavra linda, que palavra poderosa é a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se expõe a essa palavra, mais eu chego a uma conclusão, eu ainda não sei nada, eu preciso de mais, eu preciso mais conhecimento, eu quero conhecer mais a palavra, porque eu quero conhecer mais ao meu Deus e eu quero agradar a Ele, e servindo a nossa casa, ser crente de mesmo, dentro da nossa casa, vai agradar ao Senhor. Quando você passa na sua rua, o que teus vizinhos têm a falar de você? Eu tenho uma vizinha aqui, ó, sentada perto de mim. O que será que ela tem a dizer de mim como minha vizinha? O que será que meu esposo tem a dizer de mim? Será que eu tenho demonstrado, eu tenho sido verdadeiramente uma cristã para ele? Amado como a Bíblia manda amar, cuidar como a Bíblia manda cuidar, servir como a Bíblia manda servir. Existem dias que nós não queremos fazer todas essas coisas. Mas eu vou te dizer, existe uma graça, existe o favor de Deus. O amor de Deus, amado, já foi derramado em nosso coração. E com esse amor, amados, nós podemos amar aqueles que nos perseguem. Nós podemos amar aquele cônjuge difícil, trabalhoso. Nem todos os maridos, nem todas as esposas são, deixa eu ver se eu acho a palavra para não ser indelicada, né? São uma bênção. Às vezes tem pessoas trabalhosas, amados. Mas eu quero dizer a você, Deus não desiste desses trabalhosos. Nós também não podemos desistir. Então eu quero deixar um conselho para você nesse dia, nessa manhã. Não vou ler mais versículo, porque eu sei que meu tempo já chegou. Mas eu creio que aquilo que a gente falou aqui já foi o suficiente, amém? Deixa eu te dar um conselho nessa manhã. Não desiste de ninguém da tua família. Não importa o que essa pessoa fez ou faz, o que está dizendo, mas continua amando, continua sendo Cristo para ela, continua honrando essa pessoa, continua orando sem desistir. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Continua orando pelo teu filho. Amém? E nós somos muito bons em honrar as pessoas de fora, mas precisamos honrar os de casa. Já que eu estou tendo a oportunidade, eu quero honrar a vida do meu esposo, que hoje é o aniversário dele. Eu quero dizer a você, Pedro, publicamente, que eu te amo, que você verdadeiramente vive dentro de casa o cristianismo, que você tem sido um exemplo de cristão para mim e para as nossas filhas. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você, como eu costumo dizer, você é minha inspiração para servir a Deus. Eu nunca vi, durante esses anos todos, você negar o amor a Cristo, você negociar a sua comunhão com Deus. Isso para mim é inspiração. E eu louvo a Deus porque Deus me abençoou demais com a sua vida. Então, feliz aniversário. Obrigado. E se você não pode dizer o mesmo, mas continua orando sem desistir. Isso não quer dizer que meu marido é perfeito. Isso não quer dizer que eu sou uma esposa perfeita. Mas nós buscamos a cada dia melhorar para exaltar a Deus, para deixar um bom legado
para as nossas filhas, para a nossa família, para os nossos irmãos. Amados, eu amo vocês e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Aleluia.